Meu nome é Samuel, e eu cresci dentro dos limites de uma comunidade Amish, um mundo completamente diferente das vidas modernas e aceleradas que muitos conhecem hoje. Desde o começo, minha vida foi moldada pela simplicidade, tradição e disciplina. Cada dia era cuidadosamente estruturado, com nossas crenças profundamente inseridas no tecido de nossa existência. O modo de vida Amish girava em torno da convicção de que a verdadeira fé era encontrada na separação do mundo, vivendo sem eletricidade, carros ou qualquer tecnologia moderna. Nossos dias eram longos, começando ao amanhecer e terminando ao anoitecer, e acreditávamos que, ao aderir a regras rígidas e viver de forma simples, estávamos honrando a Deus. Cada aspecto da minha existência era governado por regras, o que eu vestia, como eu falava, o que eu lia e até mesmo as pessoas com quem eu podia me associar. Os anciãos nos alertavam constantemente sobre os perigos fora da nossa comunidade. Eles pintavam o mundo inglês como um lugar perigoso, cheio de tentações que poderiam nos desviar. Desde que eu conseguia entender, me ensinaram que a salvação vinha pela obediência ao código Amish. Se seguíssemos as regras, teríamos uma chance de ganhar a aceitação de Deus. Mas se ousássemos questionar, nos desviar do caminho prescrito ou abraçar os caminhos do mundo exterior, corríamos o risco de ser expulsos, excluídos não apenas de nossas famílias, mas também da graça de Deus. Durante a maior parte da minha infância, aceitei esse modo de vida sem questioná-lo. Trabalhei ao lado do meu pai nos campos, ajudei minha mãe a cuidar dos animais, frequentei serviços religiosos onde os sermões eram falados em alto alemão e absorvi lições sobre os perigos do orgulho, da vaidade e dos confortos modernos. No entanto, mesmo quando criança, não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Lembro-me de observar pássaros voando livremente no céu e me perguntava se eles já se sentiram confinados. Eu ouvia histórias de turistas que passavam e não conseguia deixar de sentir uma curiosidade dolorosa sobre o mundo de onde eles vinham, um mundo que parecia tão cheio de alegria e liberdade. Suas risadas e sorrisos brilhantes enquanto observavam nosso modo de vida me fizeram questionar porque eu não sentia a mesma sensação de felicidade. Apesar das dúvidas que lentamente se infiltraram em minha mente, tentei afastá-las. Eu sabia que questionar era perigoso. Mas, à medida que fui crescendo, o sentimento só se intensificou. Quando eu tinha 16 anos, comecei a questionar secretamente tudo o que me haviam ensinado. Eu saía furtivamente à noite, parando nos arredores de nossa terra, olhando para as luzes distantes de cidades muito além de nossos campos. Como era a vida lá, eu me perguntava. Eu ouvia atentamente quando alguém mencionava um membro da família que havia partido, tentando imaginar como seria estar no lugar deles. Embora eu quisesse desesperadamente acreditar que permanecer na comunidade era o caminho para a salvação, eu sentia um desejo crescente por algo mais, uma atração pelo desconhecido. Então veio Rumspringa, o período em que os adolescentes Amish têm permissão para experimentar o mundo exterior antes de decidir se vão se comprometer com a fé para o resto da vida. Para alguns dos meus amigos, foi um momento de reflexão, e eles retornaram para serem batizados e permanecer na comunidade. Outros foram embora e nunca mais se ouviu falar deles. Para mim, a decisão foi clara, eu tinha que ir embora. Aos 17 anos, tomei a decisão mais significativa da minha vida. Fiz uma pequena mala, apenas o essencial. Roupas, alguns dólares que eu tinha economizado e uma profunda sensação de incerteza. Não contei a ninguém. Esperei até que a casa ficasse quieta, então, sob a cobertura da noite, saí pela porta e nunca mais olhei para trás. Saindo da minha casa Amish naquela noite, eu estava tomado por um coquetel de medo e euforia. Pela primeira vez na minha vida, eu estava entrando em um mundo que tinha sido proibido para mim, um mundo do qual eu só tinha ouvido falar em sussurros. Meu coração disparou enquanto eu caminhava pela estrada escura do interior, cada passo me distanciando de tudo que eu já tinha conhecido. Eu não tinha um plano claro. Eu não sabia para onde estava indo. Eu só sabia que não podia ficar. Quando amanheceu, eu tinha chegado aos limites da cidade. Lá, além das terras agrícolas, havia uma estação de ônibus. Eu nunca tinha andado de ônibus antes, nunca tinha visto um carro de perto. A ideia de entrar em um me emocionava e me aterrorizava ao mesmo tempo. Com as mãos trêmulas, aproximei-me do balcão de passagens e entreguei os poucos dólares que tinha. Quando o ônibus chegou, subi a bordo. O zumbido do motor era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Os assentos pareciam macios e estranhos abaixo de mim, e o ar frio das saídas de ar acima da minha cabeça era um forte contraste com o ar calmo e parado do mundo Amish. Eu não tinha um destino específico em mente, então escolhi uma cidade da qual tinha ouvido falar, Indianápolis. Era grande, movimentada e diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Quando cheguei, fiquei impressionado com o barulho e a energia. Arranha-céus imponentes alcançavam o céu, letreiros de neon pescavam em uma profusão de cores que eu nunca tinha visto antes, e as ruas estavam vivas com o zumbido de carros, pessoas e música. O mundo parecia explodir com som e movimento, e pela primeira vez na minha vida, senti uma onda de vida que eu nunca tinha conhecido.
No começo, tudo parecia um sonho. Eu experimentei coisas que eram proibidas para mim: andar de táxi, comer fast food e me maravilhar com o acendimento de um interruptor de luz no meu quarto de motel. O brilho instantâneo das luzes me surpreendeu, e eu corri meus dedos sobre as lâmpadas, como se tentasse entender como elas funcionavam. A tecnologia, antes rotulada como pecaminosa, me fascinava. Enquanto eu estava sentado no meu quarto, trocando de canais de TV e observando as pessoas rindo, cantando e compartilhando histórias, eu não vi o mal. Eu vi a liberdade. Em questão de dias, fiz novos amigos, pessoas que estavam intrigadas com o meu passado e ansiosas para me mostrar o mundo que eu tinha perdido. Eles me levaram a um cinema, onde fiquei admirado enquanto a tela enorme se enchia de cores, movimento e som. Eles me apresentaram à música, me deixando experimentar rock, country e pop pela primeira vez. Eu nunca tinha dançado antes, nunca me permiti sentir tão livre, mas lá estava eu, rindo e me movendo ao som de ritmos que eu nunca tinha conhecido. Então veio a bebida. Começou de forma bem simples, apenas um gole, apenas uma tentativa. Eu nunca tinha provado álcool antes, mas no momento em que o líquido amargo atingiu minha língua, fui bem-vindo a esse novo mundo. Uma bebida virou duas viraram 5 e, em pouco tempo, eu estava bêbado pela primeira vez, tropeçando pelas ruas, rindo incontrolavelmente, me sentindo leve e destemido. O mundo que antes me oprimia agora parecia meu para conquistar. Os meses seguintes foram um borrão de experiências, festas, noites longas, gastar dinheiro em roupas, gadgets e comida, coisas que nunca me foram permitidas. Aprendi a dirigir, a usar um telefone e a me misturar a um mundo do qual antes eu era proibida. Por um tempo, foi incrível. Sem regras, sem julgamento, ninguém me dizendo o que eu podia ou não fazer. Mas, com o passar do tempo, algo começou a parecer estranho. A emoção da minha liberdade recém-descoberta começou a desaparecer. A excitação das noites que antes pareciam elétricas começou a parecer vazia. Acordei em lugares desconhecidos, olhando para o teto, um vazio estranho no peito. Eu tinha deixado os amis, acreditando que eles eram a fonte da minha felicidade, mas neste mundo que eu tanto ansiava, eu me sentia mais perdido do que nunca. Eu tinha escapado de uma forma de prisão, apenas para me encontrar preso em outra. Eu pensei que a liberdade me traria felicidade, mas não trouxe. Isso só me deixou questionando o que eu realmente estava procurando. Com o passar dos anos, fiquei quase irreconhecível. O garoto quieto e obediente que ordenhava vacas e arava campos se foi. Em seu lugar, havia uma alma imprudente e errante, uma pessoa que tinha tudo o que eu pensava que queria: independência, liberdade, controle sobre minha própria vida. Mas, apesar de tudo isso, um espaço vazio permaneceu dentro de mim, um espaço que nenhuma quantidade de festa, bebida ou distração poderia preencher. Tentei ignorar isso, convencendo-me de que eu só precisava de mais aventura, mais diversão, mais de tudo. Mas quanto mais eu me entregava, mais vazio eu ficava. Pensei que fugir dos amis consertaria tudo, mas agora, no coração do mundo que eu um dia sonhei, eu me sentia ainda mais perdido. Eu persegui a excitação, adrenalina e distrações para abafar a voz calma que perguntava: é isso mesmo que você estava procurando? Eu afastei isso com risadas, bebidas e carros velozes. Então veio a motocicleta, a máquina com a qual eu sonhava desde a infância. Ela se tornou minha maior fuga, a única coisa que me dava a adrenalina que eu desejava. Sempre que aquele vazio começava a voltar, eu corria pela rodovia, sentindo o vento chicotear meu cabelo, o motor rugindo abaixo de mim. Era imprudente, perigoso, mas era a única coisa que me fazia sentir vivo. E então, uma noite, tudo mudou. Uma profunda sensação de desconforto tomou conta de mim de repente, um sentimento tão intenso e avassalador que parecia consumir cada parte de mim. Não era o álcool, nem era apenas o barulho na minha cabeça, era algo mais profundo, algo primitivo, como se um aviso estivesse ecoando no âmago do meu ser. Tentei ignorar isso, sacudindo o sentimento como nada mais do que minha imaginação correndo solta. Segurando o guidão com mais firmeza, empurrei a moto mais rápido, me convencendo de que era apenas um pensamento passageiro. Mas a sensação inquietante não desapareceu, na verdade, ela ficava mais forte a cada segundo que passava. Meu olhar se desviou para a frente e, naquele momento fugaz, tudo deu terrivelmente errado. Se foi a estrada escorregadia abaixo de mim, minha visão turva ou um mero lapso de concentração, nunca saberei. Antes que eu tivesse tempo de reagir, a moto sacudiu violentamente, fazendo o mundo girar incontrolavelmente. Minha pegada escorregou e meu corpo foi arremessado no ar como uma boneca de pano. Não havia tempo para medo, nem tempo para me preparar para o que estava por vir. Eu bati no pavimento com tanta força que senti o mundo se confundir em um caos avassalador de barulho e movimento. Fui jogado derrapando pela estrada, um corpo sem vida e indefeso sendo jogado pelo chão implacável. Não havia espaço para pensar, nenhuma chance de compreender o que tinha acontecido.
E então, tudo ficou escuro. Por um breve momento, não houve nada. Nenhuma dor, nenhum som, nenhuma sensação do meu próprio corpo. Era como se eu tivesse deixado de existir, suspenso em um vazio completo. E então, eu abri meus olhos. Mas eu não estava mais no asfalto frio e implacável. Eu nem estava no meu corpo. Eu estava flutuando, suspenso em algum lugar que eu mal conseguia compreender. Abaixo de mim, eu podia ver os destroços da minha bicicleta, retorcidos e quebrados, e meu próprio corpo esparramado imóvel na estrada, sangue se acumulando abaixo de mim. Carros freavam bruscamente, e pessoas corriam em direção à cena, seus rostos contorcidos em choque e horror. Eu podia ouvir o lamento distante das sirenes, os gritos frenéticos de estranhos tentando ajudar. Mas eu não sentia nada. Nenhuma dor. Nenhum medo. Eu não estava amarrado ao corpo que um dia fora meu. Enquanto eu pairava sobre o caos, um pensamento arrepiante de repente me agarrou: eu estava morto. Mas naquele momento, percebi outra coisa: este não era o fim. Era apenas o começo. Eu sempre acreditei que a morte levava ao nada, ou que era uma escolha entre o céu ou o inferno, sem meio termos, sem segundas chances. Os anciãos da minha comunidade Amish sempre alertaram sobre o julgamento, sobre a separação eterna de Deus para aqueles que abandonassem a fé. Eu nunca havia realmente considerado o que poderia acontecer além da morte, eu presumi que tudo estava perfeitamente delineado para mim. Mas agora, enquanto flutuava acima da minha forma sem vida, eu entendia: o que quer que fosse este lugar, não era um lugar de finalidade. Eu não era apenas um corpo caído quebrado na estrada, ouvindo as sirenes e tentativas frenéticas de me reanimar. Eu estava em outro lugar, em algum lugar além de qualquer coisa que eu já tivesse imaginado. O espaço ao meu redor parecia infinito, silencioso e enervante. Eu não tinha corpo, apenas uma pura sensação de consciência. Não havia chão abaixo de mim, nenhum céu acima de mim, apenas um vazio infinito, que se estendia além dos limites da minha compreensão. O ar, ou o que quer que me cercasse, parecia espesso, quase vivo com energia. Tentei respirar, mas não havia necessidade de respirar. Tentei me mover, mas não tinha forma física. Eu estava sem peso, preso apenas pelo senso da minha própria consciência. O pânico começou a crescer em mim. Era isso. Eu tinha cometido um erro ao abandonar a vida Amish. Eu estava errado o tempo todo. Os avisos da minha comunidade eram verdadeiros. Eu estava preso em algum meio-termos, preso entre o julgamento e a salvação. De repente, uma força invisível tomou conta de mim. Não era doloroso, mas era inegável. Ela me puxou para frente com uma intensidade que eu não conseguia resistir, não importa o quanto eu tentasse. Tentei lutar contra isso, me virar, mas não havia para onde ir. O vasto nada se estendia infinitamente em todas as direções. Quanto mais eu lutava, mais poderosa a atração se tornava, me puxando mais fundo para o desconhecido. Então, eu ouvi. A princípio, era fraco, um zumbido baixo, uma vibração que parecia parar fora da minha percepção. Mas, à medida que fui puxado para o vazio, o som ficou mais claro, mais alto e mais distinto. Não era como nenhum barulho que eu já tinha ouvido. Era uma vibração que eu podia sentir profundamente dentro de mim, como um pulso que ressoava em cada parte do meu ser. E naquele momento, eu sabia que não era apenas um som. Era um chamado. Meu medo se aprofundou. Eu não sabia para onde essa força estava me levando, mas sabia que o que quer que estivesse por vir era mais real, mais tangível, do que qualquer coisa que eu tivesse experimentado na vida. Então, ela apareceu. Uma luz, distante a princípio, apenas um lampejo no vasto vazio. Mas num piscar de olhos, ela cresceu, intensificando-se em brilho, calor e presença. Não era apenas luz, era algo mais. Ela carregava todas as cores, todo calor, cada fragmento de beleza que eu sempre desejei, mas nunca soube como nomear. A luz era poderosa, mas exalava paz. Não era avassaladora, era convidativa, acolhedora. Ela iluminava não apenas o espaço ao meu redor, mas as profundezas da minha alma. E então, eu senti isso, a presença dentro da luz. Não era apenas algo para ser visto, mas algo para ser conhecido, algo profundamente pessoal. Ele me conhecia, sabia tudo sobre mim e, ainda assim, me amava. Enquanto eu estava ali, congelado, dominado por sua intensidade, me senti compelido a me ajoelhar, cair, correr em sua direção, mas meu próprio ser estava imobilizado, atraído apenas pelo peso de sua presença. A luz continuou a crescer, me envolvendo, alcançando as partes de mim que eu mantive escondidas por tanto tempo. E então, ele apareceu. Ele não era meramente uma figura na luz, ele era a luz. Conforme ele se aproximava, meu coração tremia. Eu nunca tinha experimentado algo assim antes. Esta não era a imagem que eu tinha imaginado, nem ele estava em julgamento ou condenação.
Seus olhos estavam cheios de amor, mas eles continham a profundidade da eternidade. Eles viam através de cada parte de mim, cada máscara que eu tinha usado, cada mentira que eu tinha contado a mim mesma. E ainda assim, ele me amava. As lágrimas fluíam livremente quando percebi, com uma intensidade que eu nunca poderia colocar em palavras, que eu tinha estado procurando por ele a minha vida inteira. Tudo de que eu tinha fugido, tudo que eu tinha tentado escapar, tinha-me trazido aqui. Eu tinha passado minha vida acreditando que a liberdade estava na rebelião, na fuga, em fugir das regras. Mas agora, ajoelhada diante dele, eu sabia a verdade. O vazio que eu tinha tentado preencher com todo o resto tinha sido apenas um anseio por ele. Eu não mereço isso, consegui sussurrar, minha voz tremendo com o peso da minha realização. Jesus se ajoelhou na minha frente, seus olhos fixos nos meus. E então, ele falou: eu sempre te amei. As palavras me atingiram profundamente, quebrando as paredes que eu havia construído ao meu redor. Eu sempre te amei. Como ele poderia me amar, depois de tudo que eu tinha feito? Depois de todos os anos que passei fugindo dele, zombando dele, enchendo minha vida com tudo, menos com ele. E, no entanto, aqui estava ele, me oferecendo amor, não julgamento. Então, tudo ao nosso redor mudou. O vasto espaço em que estávamos desapareceu, e eu vi uma visão da minha vida se desenrolar diante de mim. Eu vi minha infância, as manhãs passadas na fazenda, as rotinas rígidas da minha criação Amish, as regras que eu seguia tão fielmente, acreditando que isso era tudo o que havia para a fé. Eu pensava que o amor de Deus era algo a ser conquistado por meio da obediência, da pureza, da rejeição do mundo exterior. Mas agora, observando o garoto que eu era, eu vi a verdade. O vazio nunca veio de ser Amish, veio de não conhecer verdadeiramente Jesus. A visão mudou novamente, mostrando-me minha saída da comunidade Amish, a excitação, a onda de liberdade que senti ao entrar no mundo moderno. Eu pensava que a felicidade viria por meio da indulgência, de festas e experiências que me foram negadas. Mas agora, vi algo que não havia notado antes, meus olhos. Eles estavam vazios, não importa o quanto eu me entregasse. Eu estava tão perdido fora da vida Amish quanto estava dentro dela. Eu havia buscado significado em tudo, menos em Jesus. Jesus falou novamente, sua voz suave, mas cheia de tristeza. Tantos vivem dessa maneira, buscando, mas nunca encontrando. À medida que a visão se expandia, vi inúmeras pessoas, cada uma em sua própria busca por realização, algumas na religião, algumas no prazer, outras no sucesso ou fama. Vi pessoas como eu, que antes acreditavam que liberdade significava deixar a fé para trás, apenas para acabar mais perdidas do que nunca. Então, vi algo que me abalou profundamente, a verdade de que muitos viviam acreditando que eram salvos, mas não eram. Eles seguiam regras, viviam vidas boas, mas nunca se renderam verdadeiramente a Jesus. E naquele momento, entendi a profundidade de seu amor, seu sacrifício, e quantos não o tinham feito. Jesus se virou para mim, seu rosto irradiando amor e uma intensidade urgente. A salvação não vem de regras, isolamento ou tradição. Ela vem de mim. Naquele momento, minha respiração ficou presa no peito. Por muito tempo, acreditei que minha vida era uma escolha entre dois caminhos opostos: permanecer na comunidade Amish, aderir a seus códigos rígidos e viver uma vida de conformidade, ou me libertar e abraçar o mundo exterior, buscando minha própria versão de liberdade. Mas agora, tudo havia mudado. Nenhuma dessas opções jamais foi a resposta. A resposta sempre foi Jesus. Não era religião, nem rebelião, nem os limites que eu havia definido em minha mente, era simplesmente Ele. Superado pelo peso dessa revelação, eu desmoronei no chão. Era como se tudo que eu tinha passado a vida procurando estivesse bem na minha frente o tempo todo. Eu tinha pensado que deixar a vida Amish me daria felicidade, mas eu estava errado. O que eu estava realmente procurando era Jesus, e agora eu sabia disso. Ajoelhando-me diante dele, minha alma se desfez. Cada falsa crença que eu tinha mantido, cada ilusão em torno da qual eu tinha envolvido minha vida, desmoronou em um instante. Eu tinha passado tantos anos perseguindo liberdade, significado e propósito, apenas para perceber que a própria coisa que eu tinha procurado já tinha sido dada a mim. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava questionando ou fugindo de algo. Eu não estava perdido. Eu estava em paz. Jesus estava ali, sua presença avassaladora, mas gentil, como um farol de luz me atraindo. Eu poderia ter ficado naquele momento para sempre, me aquecendo no calor de seu amor, na certeza de que finalmente havia encontrado meu lar. Mas então ele falou novamente: agora você deve escolher. Suas palavras me perfuraram profundamente, enviando um choque através da minha alma. Escolha. Naquele instante, olhei além dele e vi algo muito além do reino que eu já havia conhecido. Era um lugar tão vibrante, tão vivo, que eu não conseguia compreender totalmente sua profundidade. Era o céu.
Eu soube instantaneamente o lugar que eu ansiava sem nem perceber. Um lugar de paz, de realização completa, onde todo o vazio com o qual eu havia lutado em minha vida terrena desapareceria para sempre. Eu não queria ir embora. Porque eu iria. Na Terra, eu tinha sido um homem sem direção, buscando por algo que sempre parecia fora de alcance. Eu tinha perseguido prazeres fugazes, mas eles me deixaram vazio por dentro. No entanto, aqui, neste momento, eu estava inteiro. Eu quero ficar, eu sussurrei, minha voz tremendo sob o peso da realização. Eu não quero voltar. Jesus olhou para mim silenciosamente, seu olhar continha uma emoção que fez meu coração doer, não tristeza ou decepção, mas algo mais profundo, mais profundo. E então, a visão mudou. Diante de mim apareceu minha família, minha mãe, meu pai e meus irmãos mais novos. Fazia tanto tempo que eu não pensava neles. Quando deixei minha casa a Miss, eu me convenci de que eles tinham me esquecido, que eu era apenas mais uma alma perdida que havia abandonado a fé. Mas agora, eu os via com novos olhos. Eu vi minha mãe, ajoelhada em oração. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto envelhecido. Ela não estava rezando por si mesma, ela estava rezando por mim. Eu vi meu pai sentado em sua cadeira, olhando para o chão de madeira, suas mãos firmemente entrelaçadas. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, estoico e reservado, mas naquele momento, eu vi algo que quebrou meu coração, tristeza, arrependimento, um profundo desejo de entender porque seu filho tinha ido embora. Então, meus irmãos mais novos apareceram, ainda presos no ciclo que eu conhecia tão bem. Eles estavam presos por regras, tradições e expectativas, pensando que se obedecessem o suficiente, seriam dignos. Eles não conheciam Jesus, não da maneira como eu o entendia, não da maneira que realmente os libertaria. Meu coração se partiu por eles. Eles ainda estavam perdidos. Dividida, voltei-me para Jesus, minha alma em turbulência. Senhor, sussurrei, mal conseguindo falar. O que eu faço? Ele não me apressou. Ele não me empurrou. Naquele momento de silêncio, entendi a profundidade da minha escolha. Eu poderia ficar, neste lugar perfeito, na paz que finalmente havia encontrado, cercada pela presença de Jesus, onde não havia confusão, nem anseio, nem sofrimento. Ou eu poderia retornar. Retornar ao mundo que havia deixado para trás, a uma vida cheia de luta, dor e incerteza, mas também à missão que ele estava me confiando. O pensamento de ir embora era insuportável, mas eu sabia a verdade. Se eu ficasse, quem contaria a eles? Quem contaria à minha família, meus irmãos, as pessoas que foram criadas na fé, mas nunca conheceram Jesus de verdade? Quem alcançaria os perdidos, os feridos, aqueles que buscam uma liberdade que nunca os satisfaria? Jesus falou novamente, sua voz cheia de certeza, ainda não é sua hora. Fechei meus olhos. Eu tinha passado minha vida buscando significado, pensando que poderia encontrá-lo abandonando minhas raízes à Miss, mas a verdadeira liberdade não era encontrada em partir. A verdadeira liberdade estava em conhecer Jesus e compartilhar esse conhecimento com os outros. O peso da minha decisão era pesado, mas trouxe uma estranha sensação de libertação. Eu vou voltar, eu disse, minha voz firme apesar da dor profunda em meu coração. Eu pensei que minha vida tinha acabado, mas na verdade, ela estava apenas começando. Jesus tinha um plano para mim. De repente, fiquei sem ar, a dor rasgando meu peito. Eu podia sentir meu corpo pesado com o peso da realidade. As luzes fortes do hospital perfuravam minha visão turva enquanto eu lutava para respirar. Eu estava de volta. O mundo ao meu redor lentamente entrou em foco, as paredes brancas estéreis, os monitores apitando, os tubos correndo em meus braços. Meu corpo estava quebrado, machucado pelo acidente, mas eu estava vivo. Uma enfermeira correu em minha direção, o choque estampado em seu rosto. Você acordou, ela sussurrou, quase incrédula. Logo, a sala estava cheia de equipe médica, vozes se sobrepondo, verificando meus sinais vitais, luzes brilhando em meus olhos. Minha mente estava acelerada, ainda presa entre dois mundos, um onde eu tinha visto a verdade, e o outro, a dura realidade que eu agora enfrentava. Lágrimas brotaram em meus olhos quando percebi a profunda mudança dentro de mim. Eu tinha conhecido Jesus, e agora eu tinha que viver de forma diferente. A porta do meu quarto se abriu de repente. Eu me virei lentamente, a dor no meu corpo era quase insuportável. E lá estavam eles, minha família. Minha mãe correu em minha direção, as mãos apertadas sobre a boca, os olhos cheios de lágrimas. Meu pai estava parado na porta, imóvel, sua expressão elegível. Meus irmãos mais novos espiavam por trás deles, incertos, confusos. Eu os havia deixado 3 anos atrás, convencido de que nunca mais os veria, e ainda assim aqui estavam eles. Samuel, minha mãe engasgou, sua voz cheia de emoção. Nós pensamos que você tinha ido embora.
Suas palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Eu tinha ido embora, não apenas deles, mas de tudo que eu tinha conhecido. Eu queria contar a eles tudo sobre Jesus, sobre o que eu tinha experimentado, sobre a verdade que tinha me mudado para sempre. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como eu poderia começar? Preciso te contar uma coisa, consegui dizer, com a voz rouca. Os olhos do meu pai se estreitaram. Você deveria descansar. Balancei a cabeça, ignorando a dor. Não, você não entende. Eu conheci Jesus. Um silêncio pesado encheu a sala. Vi suas expressões mudarem, alívio se transformando em confusão, alegria em hesitação. A testa da minha mãe franziu. Meus irmãos trocaram olhares preocupados. Os lábios do meu pai se apertaram em uma linha apertada. Eles não estavam felizes por mim. Eles não entendiam. Meu pai finalmente falou, sua voz baixa e cautelosa. Samuel, você estava inconsciente. Você passou por um acidente terrível. A mente prega peças. Não, interrompi, minha voz firme. Não foi um truque. Não foi um sonho. Foi real. Respirei fundo, trêmulo. Saí em busca de liberdade, pensando que o mundo me traria felicidade. Mas não trouxe. Eu estava vazio. E então morri. Minha mãe arfou, lágrimas escorrendo de seus olhos. Samuel, por favor, não fale assim. Mas eu não conseguia parar. Fui levado para um lugar além deste mundo. Eu vi Jesus. Ele sabia tudo sobre mim, e ele ainda me amava. Ele me mostrou que a salvação não é encontrada em regras ou no mundo. Ela é encontrada nele. Silêncio. O rosto do meu pai escureceu. Isso não está certo, ele murmurou, balançando a cabeça. Você precisa descansar. Você passou por algo terrível. Minha mente está clara, insisti. Pela primeira vez, eu sei a verdade. Jesus é o único caminho. Não se trata de seguir regras. Trata-se de conhecê-lo. Meus irmãos escutaram, inseguros, mas intrigados. Meu pai se virou, com a mandíbula cerrada, as mãos fechadas em punhos. Minha mãe chorou baixinho, sussurrando orações que eu não reconhecia mais. Alguns deles se recusaram a acreditar. Alguns pensaram que era uma alucinação. Mas eu sabia. Eu sabia o que tinha visto. Olhei para meu pai uma última vez, esperando por compreensão, mas ele não me olhou nos olhos. E naquele momento, percebi, nem todo mundo ouviria. Nem todo mundo estaria pronto para aceitar a verdade, mesmo quando ela estivesse bem na frente deles. E isso estava ok. Não se tratava de convencer os outros. Tratava-se de viver a verdade. Eu tinha sobrevivido ao acidente, mas minha verdadeira missão estava apenas começando. A recuperação foi lenta, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Deitado naquela cama de hospital, tive tempo para refletir. A dor física empalideceu em comparação com a paz que havia preenchido minha alma. Eu tinha conhecido Jesus. Eu tinha ficado diante dele, sentido seu amor, ouvido sua verdade. E agora, eu tinha outra chance, não de retornar à minha antiga vida, não de perseguir prazeres passageiros, mas de viver para ele. Assim que fiquei forte o suficiente, pedi uma Bíblia. Eu tinha crescido ouvindo as Escrituras, mas nunca as tinha entendido do jeito que entendo agora. Na minha criação amish, a Bíblia era apenas um livro de regras. Mas agora eu a via. De forma diferente. Eu via a verdade viva. Eu via o amor de Deus, o sacrifício de Jesus e a salvação que sempre esteve lá, esperando que eu entendesse. A fome de saber mais ficava mais forte a cada dia. Eu devorava as Escrituras, cada versículo revelando mais do coração de Deus. E a cada passagem, meu desgosto se aprofundava. Muitas pessoas eram exatamente como eu, presas na armadilha da religião, pensando que se seguissem as regras certas, encontrariam a salvação. Outros rejeitaram a religião completamente, pensando que a liberdade era encontrada em se afastar. Mas nenhum deles descobriu a verdade. Eu sabia que tinha que compartilhar o que eu tinha descoberto. No começo, comecei aos poucos, falando com as enfermeiras, a equipe do hospital e outros pacientes. Alguns eram educados, mas desinteressados. Alguns achavam que eu era louco. Mas outros ouviam. Eles estavam famintos pela verdade, assim como eu. Foi quando eu soube, essa era a minha missão. Eu não deveria retornar à minha vida antiga. Eu não deveria retornar à comunidade amish ou à vida mundana que eu tinha vivido. Eu deveria seguir Jesus. E então, quando eu estava forte o suficiente, eu não perdi tempo.
Eu falava onde quer que as pessoas ouvissem, em igrejas, nas ruas, em pequenos grupos. Eu compartilhei minha história, contei a eles sobre a liberdade que eu tinha encontrado em Jesus. Nem todos aceitaram minha mensagem. Alguns zombaram de mim. Alguns me rejeitaram. Até mesmo alguns da minha própria família não conseguiam entender. Mas outros ouviram, e alguns até entregaram suas vidas a Jesus por causa do meu testemunho. Eu não era especial. Eu não era um pregador. Eu não era um estudioso. Eu era apenas um homem que conheceu Jesus e não conseguia ficar em silêncio. E não vou parar de compartilhar esta mensagem, porque a verdade é esta: passei a minha vida inteira buscando a liberdade. Mas a verdadeira liberdade nunca foi sobre deixar meu lar Amis. A verdadeira liberdade é encontrada em Jesus Cristo. E você não precisa morrer para encontrá-la. Ele está esperando por você agora mesmo.